Olá pessoal e bem-vindo a um novo vídeo de alemão com a Lisa. Willkommen zu einem neuen Vídeo von Deutsch mit Lisa. Essa é a segunda parte onde ensino vocês a formar o tempo verbal alemão das Perfekt. Nesse vídeo vamos aprender a como formar o Partizip 2 que se precisa para formar das Perfekt. Como sempre, vamos ver exemplos e também ter uma tarefa no final do vídeo para que vocês possam praticar. Está preparado? Então, vamos começar. Was wir im ersten Teil gelernt haben. O que aprendimos na primeira parte do vídeo? Aprendimos quando usar o Perfekt. Ou seja, aprendimos que o Perfekt é o passado que utilizamos sobretudo na fala. Também aprendimos em que o Perfekt consiste em duas partes. A primeira é um verbo auxiliar. Aí precisamos de haben, ter, o sein, ser ou estar. E a segunda parte que precisamos para formar o Perfekt é o particípio 2, das Partizip 2, do verbo completo. Como formar isso, vamos aprender nesse vídeo. E por último, aprendimos como conjugar os dois verbos haben und sein. E em quais situações tem que utilizar haben e em quais sein. Se você não sabe uma dessas coisas, recomendo ver o primeiro vídeo antes de começar com esse vídeo. Se quiser, pode mudar para a primeira parte no canto superior direito. Agora, hoje vamos aprender como formar a segunda parte do Perfekt, que é o Partizip 2. Mas primeiro, que exatamente é o particípio 2. Was ist das Partizip 2? O particípio 2 é uma forma de formar verbos que usamos para expressar uma ação concluída. O Partizip 2 denota um evento que já terminou. É usado para diferentes coisas, por exemplo, para os verbos compostos. Perfekt, ich habe gelernt, eu aprendi. Plusquamperfekt, ich hatte gelernt, eu tinha aprendido. Und Futur 2, ich werde gelernt haben, eu terei aprendido. Também é utilizado para o passivo. Por exemplo, das Café ist geschlossen. A cafeteria está fechada. Oder ich werde gerufen. Estou sendo chamado. Oder das Buch wurde gelesen. O livro foi lido. Também pode servir como adjetivo. Por exemplo, ich verkaufe mein gebrauchtes Auto. Eu estou vendendo meu carro de segunda mão. Ou seja, o meu carro usado. Oder das gewaschene Kleid riecht gut. O vestido lavado está cheirando bem. Agora, wie wird das Partizip 2 gebildet? Como formar o Partizip 2 dos verbos? Das Partizip 2 wird nicht immer gleich gebildet. O Partizip 2 nem sempre é formado da mesma maneira. Wie es gebildet wird, hängt vom Verb ab. A aparência do Partizip 2 depende do verbo. Ist es schwach, stark, gemischt, trennbar? É um verbo regular, irregular, separável. Schwache Verben são verbos fracos, que são verbos regulares. Starke Verben são verbos fortes e são irregulares. Gemischte Verben, ou seja, verbos mistos, são verbos fortes que também têm características de verbos fracos. Por exemplo, a vogal do radical muda, mas as terminações indicam verbos regulares. Agora vamos ver como formar o Partizip 2
dependendo de que verbo se trata. Bei schwachen Verben, com verbos fracos, ou seja, regulares. Com esses verbos, o radical do verbo permanece igual ao formar o Partizip 2. Somente tem que adicionar uma GE no começo e añadir uma T no final. Aqui tem 4 verbos. Primeiro, kaufen, que significa comprar. Aqui, a radical do verbo é kauf. Então, adicionamos um GE no começo e um T no final e no particípio 2 se converte em gekauft. Fazemos a mesma coisa com lernen, aprender. No Partizip 2 é gelernt. Para a palavra frühstücken, que significa tomar café da manhã, é gefrühstückt. Para o verbo machen, que significa fazer, o particípio 2 é gemacht. Vamos ver uma frase com o verbo kaufen, comprar. Ich habe heute 1 Kilo Fleisch, 10 Liter Wasser, 3 Dosen Thunfisch und 2 Packungen Reis gekauft. Hoje comprei 1 quilo de carne, 10 litros de água, 3 latas de atum e 2 pacotes de arroz. Então, também tem verbos onde a radical do verbo termina com T, D, M ou N. Alguns exemplos são as palavras arbeiten, que significa trabalhar, atmen, que significa respirar, und rechnen, que significa calcular. Pode ver que a radical do verbo arbeiten termina em T, do verbo atmen termina em M e do verbo rechnen termina em N. Se adicionássemos o GE no início e o T no final, como fizemos com os verbos anteriores, ficaria assim. Voulez em voz alta. Arbeiten se converte em gearbeitet. Atmen se converte em geatmet. Rechnen se converte em gerechnet. Você já pode perceber que tenho dificuldade para pronunciar isso. E muitas vezes adiciono um E naturalmente. O resultado do T, D, M, N no final da radical são problemas de pronúncia ao formar o particípio 2. Portanto, no caso do particípio 2, com essas terminações de radical, um E é inserido entre o radical do verbo e a terminação T do particípio. Você pode ver nos exemplos aqui: gearbeitet, geatmet, gerechnet. Então, quando tem T, D, M, U, N na radical do verbo, temos um GE no começo e um ET depois da radical. Um exemplo: Sie haben heute 8 Stunden gearbeitet. Hoje trabalharam 8 horas. O que acontece com verbos separáveis? O particípio 2 de verbos separáveis é formado da seguinte forma: prefixo, prefixo, mais GE, mais radical do verbo, Verbstamm, mais T. Por exemplo, tem o verbo aufmachen, que significa abrir, é composto de auf, ge, mach und T. Então, aufgemacht. O mesmo acontece com o verbo aufwachen, que significa despertar. O particípio 2 é aufgewacht. Vamos ver uma frase.
Er ist um 7 Uhr aufgewacht. Ele acordou às 7 horas. Também tem a opção de radical do verbo mais T. Verbstamm plus T. O particípio 2 dos verbos com prefixos fixos, como bezahlen, pagar, ou besuchen, visitar, não tem GE no começo. Ou seja, Verben mit den Präfixen be, emp, ent, ge, miss, ver und ser, se são verbos fracos, ou seja, verbos regulares, não começam com G e terminam em T. A mesma coisa acontece com verbos que terminam em iren, como studieren, estudar, oder sich rasieren, barbear. E o particípio 2 é studiert oder rasiert. Vamos ver duas frases. Wir haben unsere Eltern besucht. Visitamos os nossos pais. Er hat sich rasiert. Ele se barbeou. Agora, se os verbos com os prefixos be, emp, ent, ge, miss, ver und ser são verbos fortes, ou seja, irregulares, terminam em en. Por exemplo, vergessen significa esquecer e o particípio 2 de vergessen é vergessen. O verbo verlieren significa perder e o particípio 2 é verloren. O verbo gewinnen significa ganhar e o particípio 2 é gewonnen. O verbo beginnen significa começar e o particípio 2 é begonnen. Nos últimos 3 verbos pode ver o câmbio de vogal. Um exemplo. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Esqueci meu celular em casa. Agora vamos ver o que acontece com verbos fortes, ou seja, verbos irregulares. Com verbos fortes, normalmente se adiciona um GE no começo, logo vem a radical do verbo, der Verbstamm, e termina em EN. A radical do verbo não sempre permanece igual. O vogal muda. Por exemplo, com o verbo gehen, que significa ir. O particípio 2 é gegangen. O verbo sein, ou seja, ser e estar, se converte em gewesen. Sehen, que significa ver, se converte em gesehen. Trinken, beber, se converte em getrunken. Sprechen, falar, se converte em gesprochen. Essen, comer, se converte em gegessen. Fliegen, voar, se converte em geflogen. Sich treffen, encontrar-se, se converte em getroffen. Lesen, ler, se converte em gelesen. Laufen, caminhar, se converte em gelaufen. Singen, cantar, se converte em gesungen. Nehmen, tomar, se converte em genommen. Um exemplo. Sie sind gestern in den Urlaub geflogen. Eles saíram de férias ontem. Geflogen vem do verbo fliegen, ou seja, voar. Agora vamos praticar juntos. Wir werden gemeinsam üben. Erstelle einen Satz im Perfekt mit dem Verb arbeiten. Crie uma frase no perfect com o verbo trabalhar. Primeiro, temos que pensar se temos que utilizar o verbo haben, ter ou sein.
ser ou estar. O verbo trabalhar não é de movimento, tampouco de mudança de local, e não é um verbo especial. Então, precisamos do verbo haben. Agora temos que pensar qual é a radical do verbo arbeiten. A radical do verbo arbeiten é Arbeit. Como termina em T, o particípio 2 tem que ser assim. Começamos com GE, logo com a radical do verbo Arbeit, e como tem uma T no final da radical, precisamos de um ET. Então, é gearbeitet. Uma frase poderia ser: Er hat gestern gearbeitet. Ele trabalhou ontem. Então, o primeiro passo, der erste Schritt, quando você quer formar o passado perfeito, é a pergunta: braucht das Verb haben oder sein? O verbo precisa do verbo auxiliar haben oder sein. E a segunda é: que tipo de verbo é? Was für ein Verb ist es? Und wie sieht der Verbstamm aus? Como é a radical do verbo? Agora a tarefa. Bilde 5 Sätze im Perfekt. Faça 5 frases no tempo verbal das Perfekt. Suche dir 5 dieser Verben aus. Pode escolher 5 desses verbos. Como sempre, deixa a sua resposta nos comentários. Você gostou do vídeo? Então não se esquece de curtir e me seguir. Bis zum nächsten Mal!